Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Privilégio estarmos todos juntos. Quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre os ardis de Satanás. Vamos lá, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leremos versículos de 3 a 6. Peço a gentileza de vocês se colocarem em pé, aqueles que podem. A palavra de Deus, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Nós vamos novamente falar com o nosso Deus. Senhor, somos agradecidos porque por meio do Espírito Santo do Senhor, Tu tens falado aos nossos corações por meio da Tua palavra. Eu clamo, Senhor Deus, que usa o Teu servo como instrumento para transmitir ao Teu povo a mensagem do Senhor essa noite. Que os nossos corações estejam dispostos a aplicar as Tuas verdades nas nossas vidas e que sejamos homens e mulheres de Deus, pessoas cujo desejo venha a ser de agradá-lo cada vez mais. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu digo por mim, eu não posso dizer por vocês, mas nesses meses que nós estamos falando sobre Satanás, eu creio que o estudo ele tem sido não só intuitivo, mas as aplicações são muito atuais. São coisas que nós temos visto que têm acontecido no seio das nossas famílias, no seio da nossa igreja e principalmente no seio da sociedade. Nós falamos, irmãos, sobre 10 estratégias que Satanás usa para promover o pecado no mundo e as soluções para nós escaparmos dela. Hoje nós vamos entrar numa maneira diferente do nosso estudo. Nós vamos começar a falar sobre as barreiras que Satanás usa para impedir que nós possamos obedecer a Deus. Esse capítulo 10 de 2 Coríntios, principalmente o versículo 5, foi um dos versículos que eu creio que a minha esposa deve se lembrar também, um dos versículos que na época do seminário os nossos professores eles nos diziam, porque era algo que eles sempre nos incentivavam a lutar contra os nossos pensamentos. Porque existem coisas que nós podemos lutar. Às vezes, simplesmente não olhar para alguma coisa, você pode virar o rosto, você pode fechar os olhos, mas e quando é na mente? O que nós vamos fazer? O versículo 5 vai dizer que nós devamos levar todo o conhecimento a Deus, ou toda altivez que se levante contra Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então os professores, ou pelo menos um deles, dizia que era importante que nós pudéssemos, quando pensássemos algo que fosse vão, nós pudéssemos levar o nosso pensamento diante do Senhor para que Ele pudesse cuidar de nós e também para que Ele pudesse nos perdoar. E a grande questão, meus irmãos, da verdade que a palavra de Deus nos traz, é exatamente como muitos crentes não entendem. Como nós somos ludibriados ou muitas vezes levados a agir contra a nossa fé. Os jovens assistiram um filme no domingo que eu já tinha assistido 20 anos atrás, um filme cristão chamado A Jornada. Ele tem na Amazon Prime. Se você tem Amazon Prime, você procura lá A Jornada. É um filme cristão. Então você pode assistir com a sua família. E ele conta da história de um homem
que vive no século passado, na verdade, não no século passado, mas no século retrasado. Ele vive ali em meados de 1800, começo de 1900. E ele, através de uma máquina do tempo, ele é trazido para os dias atuais lá em meados dos anos 2000. E ele é confrontado com a atitude dos cristãos, como era uma atitude irreverente diante de Deus e até mesmo diante dos outros. E se o negócio estava feio há 20 anos atrás, o negócio está pior ainda hoje. Existe muita falta de cuidado, muita falta de entendimento e até mesmo a falta de desejo de muitos de nós de podermos lutar contra os pecados, de lutar contra tudo aquilo que Satanás, por meio do mundo, que lhe pertence, tem militado contra nós cristãos. Então, meus irmãos, Satanás, ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram das tentações que Jesus passou? E algumas delas, Satanás estava por meio de coisas materiais tentando fazer com que Cristo pudesse adorá-lo. É claro que o Senhor não o fez. Só que hoje em dia muitos crentes têm aceitado de muito bom grado tudo aquilo que Satanás tem feito. Mas antes de adentrar sobre essas questões, Satanás, assim como Judas, ele nos tenta como os beijos ou com os beijos do mundo, para nos trair depois. Se você é leitor assíduo da palavra de Deus, você vai se lembrar da história de Baraque e Débora e Baraque. Só que o caso é ali em Juízes capítulo 4, nós vamos falar sobre Jael. Quem que era Jael? Jael era uma mulher que estava na sua tenda, e Débora e Baraque estavam atrás do comandante dos exércitos do rei Jabim, chamado Sísera. Sísera teve o seu exército aniquilado e ele fugiu. E quando ele fugiu, ele chegou até a tenda de Jael e disse para ela: eu vou entrar na sua tenda, eu vou descansar, você me traz alguma coisa para comer, você me traz alguma coisa para beber, e se aparecer alguém, você me avisa. E ela disse que tudo bem. Ela entrou em acordo com ele. Só que a Bíblia diz que ele estava tão cansado que ele praticamente desmaiou. E o que ela fez? Ela, sabendo que Sísera fazia parte dos inimigos de Israel, ela pegou uma estaca, um martelo, colocou na fronte de Sísera e ali o assassinou. E por que esse exemplo para nós ele é interessante? Porque Satanás age da mesma forma com que Jael fez com Sísera. Satanás muitas vezes fala as palavras que nós queremos ouvir, ele nos mostra algo que aos nossos olhos parece ser bom, mas quando nós adentramos, ou quando nós recebemos, ou quando nós demos a nossa anuência a tal situação, nós somos abocanhados também por Satanás e pelo mundo. Meus irmãos, o que temos falado depende a nossa felicidade, depende a nossa paz. Porque em muitas áreas da palavra de Deus é falado sobre a paz de Deus que excede em todo entendimento. E essa paz só pode ser provada por aqueles que se achegam com integridade diante de Deus. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje, elas estão sendo ludibriadas pelo mundo. Eu vou compartilhar com você, você pode pegar o seu celular, você que nos assiste, eu vou colocar na transmissão posteriormente. Mas eu gostaria, vou só adicionar os irmãos que chegaram agora, mas eu gostaria que você pegasse o seu celular, que eu vou lhe mostrar uma imagem de uma pessoa que vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Então, se você já viu essa imagem, eu quero dizer para você que este rapaz, ele era um rapaz cristão. Pronto, pessoal, vocês já viram, beleza? Depois vocês contemplam essa barbaridade aí. Eu só queria mostrar para vocês essa situação, por quê? Porque esse rapaz despontou no programa Raul Gil há pelo menos 11 anos atrás. Ele foi num show de calouros para crianças e ele cantou uma música muito famosa no meio evangélico chamado Agnus Dei.
de Michael W. Smith. É muito conhecida nos Estados Unidos. E o seu timbre, a sua maneira de cantar, realmente cooptou a atenção de todas as pessoas. O próprio Michael W. Smith, quando esteve no Brasil, chamou esse rapaz, disse que queria de alguma forma ajudá-lo a gravar a música e no mundo evangélico ele começou a gravar várias músicas e por um tempo ele sumiu e depois voltou. Até 2019, pelo menos, ele era conhecido como um cantor evangélico. Há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, ele assumiu-se homossexual. E posteriormente começou a fazer tratamento para transformar-se numa, estou dizendo a linguagem do mundo, mulher trans. Nós sabemos que existe somente homem e mulher. Mas na linguagem do mundo, hoje, se você procura sobre este rapaz, ele não mais tem o nome de ele, tem o nome de ela, com 2 L's. Então ele tem falado sobre várias coisas, assumindo-se uma mulher trans, e falado sobre várias coisas em relação à igreja. Só que falado sobre coisas malignas. E por que eu digo isso para vocês? Porque exatamente isso que Satanás faz. O rapaz que por muito tempo foi conhecido no meio evangélico como um grande cantor para a glória de Deus, que se você digita o nome dele do Google, você vai ver muitas músicas cantadas para Deus. Inclusive 3, 4 anos atrás. Só que de um momento para outro, toda a sua vida mudou. Por opção particular dele. Eu vou dizer para vocês o que eu creio. Eu creio que uma pessoa, quando ela está na mídia, quando ela está em destaque, quando ela começa a perder notoriedade, ela faz alguma coisa para novamente ganhar a atenção das pessoas. Eu já disse para os irmãos, e isso não está muito distante de uma rápida pesquisa no Google. Se você digitar, e você pode fazer na sua casa, cantores que um dia foram cristãos, ou cantores que começaram cantando na igreja, você vai ver uma lista de cantores que em podcasts, que em livros, biografias, eles disseram que começaram cantando na igreja. Não era igreja católica, eram igrejas evangélicas. Então, meus irmãos, não é somente pessoas incrédulas que servem a Satanás. Muitos crentes trocam a glória de Deus pela glória que Satanás oferece, assim como ele procurou fazer com Cristo. Só que Cristo, ele usou a palavra de Deus para dizer não. Por que muitos cristãos viram as costas para Cristo? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não se interessam no estudo da palavra de Deus. E como que pode usar a palavra de Deus se nem mesmo consegue usá-la, nem mesmo consegue saber quais são os versículos que o auxiliam a lutar contra as tentações de Satanás? Então, meus irmãos, isso que eu lhes mostrei é a ilustração principal dessa verdade que eu estou dizendo isso para vocês. Satanás, ele veste o mundo com uma roupa gloriosa para poder atrair os crentes. Se você pega uma garrafa de cerveja, se você pega uma garrafa de bebida alcoólica, geralmente os rótulos são chamativos, coloridos, bonitos. Mas o conteúdo, ele não é benéfico. Pessoas que começam a usar drogas, pessoas que tornam-se viciados, eles acham que no início aquela droga ela serve apenas para divertimento. E quando vê, ele já está inserido naquele mundo como um dependente químico. Então, meus irmãos, o diabo ele não é bobo. Como é que Satanás tem cooptado o coração de muitos crentes hoje? Através de dinheiro. Através de dinheiro. Porque muitos desses que cresceram dentro da igreja e hoje estão servindo o mundo, eles os fizeram por causa de dinheiro. Eu não conheço, e são poucos na verdade, cantores evangélicos, mas poucos deles dispõem de muito dinheiro. Não são todos que dispõem de muito dinheiro, mas alguns existem.
Então algumas pessoas, elas fazem o caminho inverso. Em vez de vir para o mundo, para o caminho de Cristo, saem do caminho de Cristo e vão para o mundo, simplesmente em busca de principalmente bens materiais. Então, é importante declarar que as riquezas, elas não fornecem paz interior. Abre sua Bíblia comigo para Juízes capítulo 1, versículo 7. Juízes capítulo 1, versículo 7. Porque aqui, meus irmãos, nós vamos ver simplesmente uma história simples. Claro, os irmãos podem se aplicar posteriormente para entender todo o contexto, mas vocês vão entender como o dinheiro não traz felicidade. Versículo 5 do capítulo 1, em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, o prendendo, e cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram a Jerusalém e morreu ali. Como eu disse para vocês, o contexto deixo na responsabilidade de vocês lerem nas suas casas. Mas Adoni-Bezeque era um rei poderosíssimo, aonde ele disse que, por causa do seu poder, ele tinha cortado os polegares de 70 reis. Até que chegou o dia que foi-lhe cobrado as suas atitudes. O que esse versículo, essa história nos diz? Meus irmãos, às vezes nós olhamos pessoas em posição de destaque e achamos que pelo simples fato de estarem naquela posição, eles são felizes. Quando na verdade era uma pessoa que era um rei, tinha os seus servos, as suas mordomias, mas que posteriormente aquilo não lhe adiantou absolutamente nada. Muitos atores e atrizes famosas, cantores e cantoras famosas, perderam as suas vidas porque atentaram contra si mesmos. Eles se suicidaram. Ainda existe na mídia algumas pessoas de destaque que dizem que estão em depressão, e você olha para a vida daquela pessoa, anda de jatinho, dinheiro não é problema, tem tantos carros do ano e está em depressão. Por quê? Porque, meus irmãos, a máxima é verdadeira. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não faz com que as pessoas, quando chegam no leito de morte, quando elas têm certeza que elas vão de encontro ao seu Criador, o dinheiro delas não dá um minuto sequer de tranquilidade aos seus corações. Agora, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que têm fé na salvação mediante a cruz, o seu derramamento de sangue, todos aqueles que morrem em Cristo têm certeza de vida eterna. Recentemente nós vimos um pastor aqui do Rio Grande do Sul que colocou nas redes sociais uma mensagem, a sua última mensagem. Ele estava morrendo e quis gravar uma última mensagem para a sua igreja. E no começo do vídeo ele já fala que se as pessoas vissem aquele vídeo, é porque ele já estaria com o Senhor na eternidade. E quando você assiste o vídeo, é claro que lhe dá tristeza por saber que aquele homem não está mais entre nós, mas você vê a paz que ele transmite nas suas palavras por entender que o fim da sua vida nesse mundo seria o início da sua vida com o Criador, com o Senhor Jesus Cristo. Então nós, que entendemos o que a salvação significa para nós, sabemos que tudo que esse mundo pode nos oferecer não tem valor. É claro que é gostoso você ter certos luxos na sua vida. Por exemplo, um aparelho ar-condicionado nesse calor terrível, seria ótimo termos aqui na nossa igreja. E se Deus quiser, breve nós teremos. Não há pecado nisso. O maior problema é quando pessoas pautam as suas vidas para que apenas os seus luxos e os seus desejos sejam satisfeitos. E quando nós falamos de cristãos, meus irmãos, a vergonha é maior. Porque são pessoas que entendem o preço que foi pago pela nossa redenção
e ainda assim não se importam em servir a Cristo, nós nunca conseguiremos chegar a 1/10 daquilo que Cristo fez por nós. A única coisa que Ele nos pede por ter nos redimido é a obediência. Meus irmãos, eu destaco para vocês ainda, dentro dessas premissas que temos falado, que todas as coisas que nós ganhamos como servos de Deus, o que nós ganhamos? Galardões por servir a Cristo. Coroas prometidas por várias áreas da vida cristã. Todas essas coisas são chamadas de incorruptíveis, nada pode corromper. Dinheiro no banco, eu e minha esposa estávamos vendo uma reportagem que jogadores de futebol que ganham milhões perderam porque fizeram um investimento achando que teriam mais do que já tinham e ficaram sem nada. Então muitas pessoas colocam a sua fé e a sua confiança no dinheiro, que um dia ele pode estar aqui e um dia ele pode sumir. Então, meus amados irmãos, a paz interior é o fruto do Espírito Santo para aqueles que tenham no Senhor Jesus Cristo o seu porto seguro. Tenham em Deus como o objetivo principal das suas vidas. Abre comigo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Enquanto vocês estão abrindo, eu já lerei para nós remirmos o tempo. Mas Filipenses capítulo 4, eu acabei não colocando aqui, eu coloco os versículos aqui no meu tablet, mas não coloquei essa referência, mas eu cheguei. Pronto, cheguei. Capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com quem? O que está escrito na sua Bíblia aí, pessoal? No final do versículo 9. O Deus da paz vai ser com quem? Conosco, meus irmãos. Será que nesse mundo caótico, ter ou estar no lado de quem vence não é bom? Não traz ao nosso coração uma paz, saber que mesmo que esse mundo se corrompa, nós estamos do lado de quem vence. E as promessas de Deus, elas são infalíveis. Algumas vezes eu vejo jornais dizendo que tem asteroides em rota da Terra, e aí está dizendo da guerra da Rússia com a OTAN, e são mísseis e não sei o que. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que um dia Cristo vai voltar e ele vai vencer. Existirão novos céus e nova terra, e os salvos em Cristo estarão nesses novos céus e nova terra. Ainda teremos a nova Jerusalém. Então a nossa preocupação não deve ser com guerras, a nossa preocupação não deve ser se o mundo vai acabar em bombas atômicas. A nossa preocupação deve ser hoje em obedecer e servir ao nosso Deus, porque em troca disso, nós receberemos paz. Aqueles que deixam de servir a Deus para servir o mundo, em troca de paz, eles querem dinheiro. E dinheiro, meus amados irmãos, não compra paz. Pode trazer segurança, pode trazer certo conforto, mas não compra a paz. Dentro dessas questões, meus irmãos, os bens materiais são impotentes e vãos. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas Eclesiastes capítulo 1, de 1 a 18, eu vou ler só algumas partes aqui. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Riqueza, sabedoria, conhecimento, prazeres, casas, animais, jardins, viagens, experiências, posição, tudo é vaidade. E ele vai dizer, Salomão, no final, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem que foi o homem mais rico e sábio que já pisou nesse mundo? Vocês sabem?
Salomão. E Salomão está dizendo que todas as coisas, tudo é vaidade. E o princípio, aquilo que deve ser, o que realmente dirige as nossas vidas, é temer a Deus e guardar os mandamentos? Quem sou eu para dizer o contrário? Quantos crentes não trocam a sua vida com Deus diária por mais tempo nas redes sociais? Por tempo assistindo coisas na TV? Por situações que muitas vezes são supérfluas? No domingo passado, a escola dominical sobre redes sociais estava pronta. Mas o Senhor me dirigiu para fazermos Romanos capítulo 14, como fizemos. Esse próximo domingo, a escola dominical, teremos um pregador especial. Mas no dia 26, nós retornaremos a esse assunto. E eu desafio a vocês, todos os celulares, você consegue ver quanto tempo você ficou durante o dia em determinado aplicativo. Eu desafio a vocês a olharem no seu celular para ver quanto tempo você anda passando em Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok e todos esses aplicativos de redes sociais. E aí você faz o seguinte, você pega esse tempo e coloca de lado quanto tempo que você leu a Bíblia aquele dia. Quanto tempo você investiu em oração. E aí você vai medir se a sua vida espiritual, ela realmente está em dias com Deus, ou se nós como cristãos estamos sendo belos hipócritas. Meus irmãos, existe uma frase muito interessante repetida à exaustão no mundo espiritual. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então o crente também não deve brincar de ser crente. Muitas são as pessoas que creem que tudo aquilo que esse mundo nos oferece pode, de alguma forma, comprar a nossa tranquilidade. É isso que Satanás faz. Ele procura fazer com que os olhos de nós cristãos seja tirado das coisas de Deus, daquilo que verdadeiramente pode nos dar paz, e coloca em todas as coisas passageiras que esse mundo pode oferecer. Eclesiastes 5:10, pode abrir a sua Bíblia lá, por favor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Vocês que são velhos, assim como eu, já devem ter assistido o desenho do Tio Patinhas, né? O DuckTales, ou algum desenho que falava sobre o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, ele era o homem mais rico do mundo, ou o pato mais rico do mundo. Mas o que fazia ele feliz? Ele sempre repetia, cada episódio. O que faria ele mais feliz era mais $1. Ele nunca estava feliz com aquilo que ele tinha. Esse é o problema, meus irmãos. Hoje, muitas vezes, muitos irmãos com as suas esposas de 40 anos quer trocar por 2 de 20. Ou talvez querem ficar soltos, não querem mais ter compromisso com as suas famílias, querem viver livres de responsabilidade. Pessoas almejando bens materiais viram as costas para Deus. Já não tem mais no serviço a Deus o seu objetivo mais importante, porque o Senhor vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, você pode abrir lá. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. É o nosso Senhor que está falando, meus irmãos. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Aqui no Sermão do Monte, o Senhor diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escapam nem roubam. Meus irmãos,
Nós nunca poderemos acrescentar nada ao nosso tesouro celestial se não for mediante um serviço disposto, um serviço verdadeiro, íntegro diante de Deus. Samuel vai dizer que o obedecer é melhor que o sacrificar. Então, todo e qualquer sacrifício financeiro, sair de casa e vir à igreja, todo e qualquer sacrifício não tem importância se não for mediante a obediência. Tudo aquilo que for feito debaixo da obediência é importante. Então, meus irmãos, para que nós sejamos homens e mulheres felizes, para que todas as coisas que esse mundo oferece não sejam tentadores a nós, a nossa felicidade deve estar firmada em Cristo. Simples assim. E aí eu digo para vocês o seguinte: cada um de vocês sabe a sua rotina, cada um de vocês sabe quais são as suas maiores dificuldades, talvez você saiba quais são os seus maiores defeitos, mas cada um sabe o que pode fazer para ir além. A maior dificuldade de nós cristãos, nos dias de hoje, é que todos nós estamos deitados em berço esplêndido dentro da nossa zona de conforto. E muitos não têm o desejo de sair, de ir além. Exatamente isso que nós falamos quando fizemos a assembleia da nossa igreja. Da importância de todos nós, como membros, fazermos mais, não nos contentarmos com a mediocridade. Existe um filme chamado Eu Sou a Lenda, aonde uma pessoa era talvez o único na face da terra. Depois, posteriormente, ele encontra mais uma pessoa. Agora imagine o seguinte, imagina se você ou eu, nós fôssemos os únicos cristãos na face da terra. Quando Elias imaginou essa cena, o que ele fez? Ele entrou em depressão. O Senhor disse para ele que não, ele achava que ele estava sozinho, mas existiam outros milhares que amavam ao Senhor e não tinham se dobrado perante os ídolos. Agora, irmãos, imagine o seguinte: se a salvação do seu vizinho, do seu parente, pai, mãe, tio, primo, avó, avô, dependesse da tua fidelidade, qual seria a sua atitude? E aí cada um responde por si. A boa notícia é que depende. A má notícia também pode ser essa, que depende da nossa fidelidade, que outros possam conhecer a Cristo. Como igreja, meus irmãos, o coletivo é exatamente esse. Todos nós precisamos entender quais são as nossas motivações. Estar aqui cada culto não deve ser por nenhum motivo que não seja adorar o nosso Deus, glorificá-lo, obedecê-lo e também estar em oração com os nossos irmãos em Cristo. Então, nós não podemos brincar de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. Você já parou para pensar que, e algumas pessoas não enxergam isso, você já parou para pensar que quando você está lá na sua casa, você está assistindo um jogo, você está assistindo um filme, está assistindo uma série, você nem pisca. Agora, quando chega na igreja, parece que os olhos pesam 1 tonelada. A gente estava brincando, eu não me lembro com quem, acho que talvez com o Edson e sua família, quando a gente estava indo embora, que o dia que a igreja tiver ar-condicionado, aí sim, o pessoal vai roncar dentro da igreja, porque já tem muita gente que dorme. Com ar-condicionado, então, né, os bancos, graças a Deus, confortáveis, só vai faltar a gente trazer travesseiro e cobertor para deitar nos bancos. Então, irmãos, não é em vão. Eu me lembro que na minha época de jovem, eu gostava de ler a Bíblia antes de dormir. Por 2 motivos. Porque eu sabia que me dava muito sono. Mas também porque eu queria terminar o meu dia em comunhão com Deus. Era o único momento que eu lia? Não, não era o único momento que eu lia. Mas procurava aproveitar o tempo. Me lembro de ler a Bíblia dentro do ônibus. Já contei para vocês, quando estava no ônibus, as pessoas, quando me viam lendo a Bíblia, tinha lugar vago do meu lado. Naquela época ainda cabia gente do meu lado do ônibus. Mas as pessoas não queriam sentar simplesmente porque eu estava lendo a Bíblia. A questão, meus irmãos, é que de alguma forma nós precisamos fazer a diferença.
Depende de cada um de nós e as nossas atitudes. Entendermos que, de alguma forma, Satanás quer fazer com que os nossos olhos, assim como esse rapaz, sejam tirados de Deus, para que a glória seja não de Deus, mas seja de nós. Não troque a sua fé por coisas passageiras que esse mundo pode oferecer. Joga fora essa foto, meus irmãos. Você não vai acrescentar nada na sua vida essa imagem. Era simplesmente para vocês verem qual o fundo do poço que uma pessoa pode chegar. Eu gosto de ler comentários em algumas reportagens. E muitas reportagens de pessoas que se denominam trans, algumas pessoas sempre comentam o seguinte: pode falar o que for, pode se vestir como mulher, pode afinar a voz como mulher, pode fazer o que for, mas se pegar o DNA, está lá como um homem. Ponto final. Deus fez homem e mulher. O que tem tentado perverter o caminho de Deus é Satanás, e isso desde o início dos tempos. Meus irmãos, que os nossos olhos estejam sempre no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que fale o coração daquele rapaz, cujo coração está longe de Ti. Não vamos julgar a sua salvação, não compete a nós. Mas que o exemplo, Senhor Deus, apresentado seja o suficiente para nós entendermos que muitos de nós estamos realmente encostados na vida espiritual. Muitos de nós estamos até mesmo relaxados e contentes por não fazermos nada, além do que talvez vir à igreja. E quando vem à igreja? Muitos não entendem o valor dos esforços de estarem na igreja, de servirem uns aos outros, de demonstrarem o apreço por tua obra, por participarem da tua obra, Senhor. Quanto nós cristãos estamos perdendo, como nós temos sido mau testemunho para aqueles que se perdem. Então abre os nossos olhos, Senhor, porque o diabo tem procurado perverter o caminho dos crentes. Muitos não têm visto isso, Senhor. A moralidade, talvez somente nos dias de Sodoma e Gomorra, estavam piores do que os dias atuais. E em vez de nós cristãos estarmos na contramão do mundo, muitos estão se entregando e nadando em favor da maré. Muitos estão trocando a glória do Senhor pela glória que o diabo quer lhes oferecer. E para isso, Senhor, basta que o crente esteja fraco. Basta que o cristão vire as costas para Ti, ó Deus. Não entenda o privilégio que é estar em Tua presença a cada dia. Ó Deus, coloca em nossos corações a urgência de podermos obedecê-lo e servi-lo de todo o coração. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, ó Deus, não vem do mundo, não vem de Satanás, não vem dos bens materiais, só vem de uma vida vivida diante do Senhor em obediência. Agradecemos ao Senhor por esse tempo, por esses irmãos aqui, por aqueles que não puderam, por motivos que estão diante do Senhor e Tu sabes. Mas oramos em nome de Jesus. Amém.